O mundo de Isekai no Umbiri Nouka tem muitas raças diferentes de pessoas residentes lá. Com isso, nosso protagonista teve diversos filhos, já dá pra gente imaginar, né? E isso meio a meio, meio humano e meio uma raça diferente do mundo. Todos eles vêm tipo assim, anjos, vampiros, demônios, dragões, entre outros que existem lá. O cara literalmente é uma máquina de fazer filho nesse mundo aí, porque só da primeira leva dele, o maluco teve, pra ter uma noção, 6 filhos, irmão. 6 filhos. Então chega junto pra gente ver quem são esses filhos dele, como eles nasceram e também quem são as esposas do cara que tiveram esses filhos aí, né? Com quem eles teve esse filho. Vamos conferir isso tudo hoje aqui. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ó, depois da transição de vida para esse novo mundo aí, né, o Hiraku, ele simplesmente se encontrou no meio de uma floresta vestido como fazendeiro. O cara tava lá, descobriu que ele tava na cerca dos 20 anos de idade dele de novo, né, como basicamente um deus ressuscitou ele com todas as suas partes mortais, ele começou a entrar em pânico e chamou a sua ferramenta para começar a trabalhar ali, tentando criar o que fosse possível através da floresta. Enquanto ele empunhava, inclusive, a ferramenta dele, ele parecia não sofrer de fadiga ou exaustão. E aí, ele se preparou para obter coisas mais básicas, como água limpa e terra para poder se abrigar. Ele também matou uma criatura agressiva que era parecida com um coelho, dando a si mesmo como se fosse a primeira refeição para ele. Só que um tempo depois, construindo essa fazenda, reunindo os amigos todos dele, o Hiraku, ele meio que esculpiu um campo de cultivo para si mesmo, deixando as árvores solitárias extremamente grandes lá no centro. E logo ele descobriu que não tinha sementes para cultivar, para sua consternação total. No entanto, depois de um dia de descanso, as plantas logo começaram a brotar do solo. Ele determinou que a sua ferramenta podia plantar qualquer tipo de planta que ele desejasse, ou seja, isso aí resolvia o problema dele, de sementes. E aí ele se tornou um fazendeiro de fato. Ele começou a criar locais para armazenar comida, várias instalações com banheiro, construções, cercando todos os lugares lá das valas ao seu redor e criando sua fazenda com criaturas da floresta. Ele encontraria inclusive seus breves primeiros companheiros, né, que seriam o casal de lobos cães aí. E ele prontamente convidou, né, para eles serem seus amigos, todos juntos, viverem ali, oferecendo um animal grande do qual havia reivindicado a carne, porque não podia comer de tudo. E os cachorros mastigaram ele e se tornaram mais amigáveis com o Hiraku. Todo mundo começou a criar aquele vínculo todo. Só que, galera, as coisas começaram a ficar mais difíceis. Ele encontrou aquela vampira e essa vampira foi a primeira das suas esposas, tá ligado? Ela veio pra lá, né, agrediu o Yuki, revelado que o seu nome era Hurushi e justamente ela precisava do sangue dele pra poder viver, porque ela não tinha como sobreviver, ela era uma vampira, né, e ele concordou com isso. Ela bebeu o sangue dele, foi restaurada para um corpo mais adulto e ele finalmente acolheu ela e deu abrigo pra ela. Grata pela sua bondade, ela permaneceria na fazenda e fazia supostas tarefas diárias, mantendo a fazenda, ajudando ele a crescer isso tudo. Ali, ele deu dicas para ela de como sobreviver e eles foram criando um vínculo maior. Só que não muito mais tarde, Tia, que era um anjo, chegou lá também. Parece ameaçadora, ela estava perseguindo a Ru. No entanto, ela foi interceptada pelos amigos peludos de Hiraku, os cães, né, e facilmente manipulada. Ela revela que estava perseguindo a Ru devido aos problemas que teve na sua antiga casa com a Ru. Então assim, ela também passou a residir na fazenda a partir daí, e na expansão disso tudo, né, criando novas residências, nosso prota acabou tendo alguns problemas com o trabalho de parto da Ru e da Tia. Pois é, as duas entraram em trabalho de parto porque ele teve filho com as duas. Ele teve que recrutar pessoas dispostas, né, que estavam procurando um lar. O Hiraku foi apresentado como um grupo de jovens garotas humanas conhecidas como os High Elfs, né? Eles tinham uma história mais trágica, que precisavam de um lar depois de vagar por séculos aí. E aí, ao longo do tempo, eles se juntaram à fazenda, assumiram também várias tarefas. Cada um tinha aquele seu lugarzinho para poder conseguir fazer as coisas. O Hiraku, então, começou uma pequena vila em formação. No entanto, ele descobriu que os High Elfs tinham motivos alternativos para se mudar. Eles precisavam reviver o seu povo, porque todos que tinham ido para lá eram mulheres, e ele era o único homem da parada. Então assim, comicamente ele se tornou o garanhão dos elfos sitiados lá, né? Pouco depois da chegada dos High Elfos, o ambicioso projeto da água Hiraku foi concluído. E aí foi canalizada a água, criando uma piscina nascente, que é aquele básico também que a gente vê em vários animes de Isekai, permitindo que ele crie banhos para si e para os outros com o passar do tempo. Essa chegada das residências adicionais forçaria inclusive a expansão da fazenda para uma aldeia, né?
Tipo, ele criou várias aldeias separadas ali. E aí, o primeiro filho do nosso protagonista nasceu vindo da rua, como a gente tinha falado, que é uma personagem ágil, inicialmente parece uma humana, mas também parece mais para um tipo de vampira Daywalker. O que seria esse tipo de vampira? Cara, esse tipo é o que permite que ela esteja ativa durante o dia. Ela não fica nem brilhando igual o crepúsculo, né? E nem sofre pra morte com o sol. Ela fica simplesmente como os humanos normais. Como todos os vampiros, ela precisa beber o sangue para reviver sua vitalidade mágica, como ela teve que fazer no início. Mas quando suas energias estão baixas, ela ainda pode reduzir o seu tamanho e a sua idade para economizar energia. Ou seja, ela consegue ficar mais nova ou ficar pequenininha para gastar muito menos energia. A magia dela é bem forte, isso permite que ela crie barreiras, escudos, projete também uma ilusão de uma roupa mágica e também observa que ela não usa as suas magias e habilidades mágicas em combate, porque isso acaba cansando ela e reduz o poder de fogo dela numa batalha física. Então, ela tinha uma mente aguçada, conhecia bem a política da sua região, do mundo, perto e ao redor da Floresta da Morte, que foi onde ela foi encontrada. E ela teve o filho que foi o Alfredo, né? Era o primogênito do Hiraco, né? Ele acreditava-se que ele inclusive poderia se tornar um vampiro quando crescesse, por causa da sua mãe. Só que esse fato é que nenhum dos dois sabia justamente o que ia acontecer, né? Se ele ia se tornar um vampiro ou não. A Ru nunca deu à luz a ninguém e também não conhecia ninguém que tivesse dado à luz a um bebê que seria basicamente meio humano ou meio vampiro, né? Então assim, era provável que eles se tornem, mas eles só saberiam isso depois que o garoto fosse se tornar mais velho, porque assim, quando crescesse é que as coisas iam começar a aparecer. Se a gente for comparar com os Onis, por exemplo, de lá, quando os Onis são crianças, eles não possuem chifres aparentes. Na verdade, os chifres começam a crescer à medida que eles vão entrando na puberdade, vai pra adolescência, barra adulto, né? E eles crescem e os chifres crescem também. E os vampiros poderiam ser dessa mesma forma. A grosso modo, olhando pra criança, o cara era um humano, tá ligado? Não tinha problema nenhum. Então, o mesmo serviria pro poder do Hiraco, porque pra quem não sabe, o Hiraco veio pra esse mundo reencarnado e ele nunca teria nenhuma doença, né? Pra quem se esqueceu disso aí, ele não tinha problema de fadiga, ele tinha tipo uma super saúde, uma saúde privilegiada, e bota privilegiado nisso, tá? Porque o cara pra ter saúde boa e ter 50 milhões de filhos não custa. O segundo filho dele, então, veio um tempinho depois da tia. Pois é, como todos os anjos, ela também é uma mulher linda, parece ser uma ser humana, né? Mas não é. No entanto, ela tem poderes básicos celestiais, tem asas de pássaro que permitem ela voar tranquilamente, é uma mulher diligente, que é mais feroz quando se trata de proteger os seus, ou seja, a gente sabe que ela vai estar bem tranquila com o filho, né? O filho está super seguro, e ela é conhecida também por ser a mais forte dos seus parentes angelicais. Pô, é um monstro, né? Ela pode curar à vontade, voar, incluindo inclusive retrair e defender suas asas emplumadas também, usar a projeção de energia do tipo arma de feixe, né? Que ela pode tacar um feixe, e ela também pode criar golems, o que também traria esses poderes para a criança mais tarde, se ela for desenvolver os poderes de anjo. Faria dela uma menina meia anjo, meia humano. Sim, para você que está se perguntando, é uma garota. O primeiro filho é homem, o segundo é uma menina. Mas ao contrário da Ru, o parto da tia demorou bem mais do que o esperado, tá? Já que o Hiraco estava se sentindo um pouco nervoso nesse momento, ele ficaria ainda pior se ele não fizesse nada, ele foi o quê? Amassar argila, fazer um spot lá. Então assim, nesse meio tempo, ele estava tentando fazer um formato bom quando de repente seu segundo filho nasceu. E sim, ela estava muito saudável, apesar desse tempo de demora aí, a gente sabe que tem mulheres que demoram mais, menos para ter filhos, mas ela saiu super saudável. O nome da bebê então seria Teasel. E o Hiraco tentou até vê-la o mais rápido possível, só que ele foi parado porque ele estava todo sujo de barro por causa do jarro que ele estava fazendo. Ia sujar a criança toda, imagina, a criança acabou de sair e já ia pegar a doença do barro. Agora foi quando a gente teve a maior surpresa de todas depois disso, um tempinho depois disso. O nosso prota, como sempre, bem desenvolvido, que eu falei pra vocês, teve a capacidade de ter 4 filhos de uma vez só, literalmente no mesmo dia, cara. Depois de assistir a competição de artes marciais, a segunda que estava rolando, um negócio fervente, todos estavam gostando de comer e beber, estavam, curtindo pra caramba. Embora Ria e Yen trabalhem no momento da cerimônia de premiação, elas foram capazes de se preservar. Ria deu à luz a um menino com segurança, e Yen também deu à luz a um menino com segurança. Embora um pouco atrasadas as duas também, em comparação com essas aí, a Ryze e a Rafa também deram à luz e veio, adivinha só? Mais um menino nessa parada. Na cabeça de Hiraco, não era que ele não desejasse
que tivesse um determinado sexo nascendo, né? O mesmo sexo ali. Porque basicamente era todo mundo menino ali, cara. Ele queria mais homens na aldeia, já tinha falado isso, mas isso não queria dizer que teriam que ser só homens os filhos dele. Ao contrário dele, então, os elfos superiores ficaram em alvoroço depois de ver 3 machos nascendo de uma vez só. E os Onis também ficaram lá chorando, cheio de lágrimas. O futuro dos Onis ia ser brilhante pela frente. Isso já indica pra gente que a gente tem 3 elfinhos e 1 Oni. Pois é, são meios humanos, meios elfos ou meios humanos e meio Onis, tá? Existem mais razões agora para um banquete gigantesco. Por causa disso, o banquete seria realizado por 3 dias seguidos. Embora tenha encontrado problema pouco antes da cerimônia de premiação, ainda assim eles conseguiram resolver esses problemas. E embora ele tenha visto todo mundo fazendo várias coisas, os mais enérgicos no banquete lá eram os elfos superiores e os Onis, porque era bem-vindo à família deles, né? Eles estavam bebendo mais álcool do que o normal, os anões estavam lá, ó, a todo vapor caindo dentro, né, com seu papel de bartenders ali. A comida, eles estavam cozinhando para eles mesmos, caindo dentro também. Dá para entender, né, porque eles estão num clima de comemoração por causa do nascimento das crianças e tal. E assim o banquete continuou. Só que algumas pessoas voltaram para casa no segundo dia, porque ainda precisavam cuidar dos campos. De qualquer forma, o Hiraku ainda se certificou de que os Kuros, por exemplo, e os filhotes das aranhas que estavam guardando a aldeia, os dois tivessem, né, 2 ou 3 ali, também pudessem desfrutar dessa comida, vir, comer, curtir. Basil, Gladys e Randall decidiram então voltar para casa na noite do segundo dia. Parece que o Rei Demônio também estava ocupado, mas ele ainda resolveu ficar um pouco mais. Os dragões ficaram enquanto o banquete continuava, comendo sempre. Já que é de graça, né? De graça até injeção na testa. No entanto, parece que eles precisavam estar num determinado lugar e estavam se pressionando a uma existência forte aí. O problema é que as 4 garotas dando a luz ao mesmo tempo meio que animaram o final dessas competições de artes marciais e deram um vigor ao Big Tree Village. E isso fez o Hiraku sentir que as outras mulheres também queriam engravidar. Ou seja, vai ter mais filho por aí pela frente, cara. Os nomes foram decididos, e os filhos da Ria seria Hirius, o filho da Ryze era o Higuro, o filho da Rafa era Hate e o filho da Anne era Torain. Pois é, os filhos dos elfos superiores aí, se você não reparou, os nomes sempre têm a inicial das mães, né, o R. Só que o Hiraku não tinha certeza se isso era um costume, se era lei, sei lá o que era, né. Agora com relação a Torain, o seu nome foi resultado de ele e a Anne consultar o Dors, o rei demônio e ancestral, né. A princípio a Anne propôs um certo nome, só que ficava difícil de pronunciar. Simplificando para vocês, era algo literalmente como se estivesse combinando consoantes. Era uma parada assim, sacou? Um negócio muito estranho. Não dá pra gente meio que juntar consoantes sem vogal, não dá. A princípio, o garoto, o Hiraku, tava até achando que ela tava intimidando ele, querendo batizar o filho com esse nome de demônio lá, boladão e tal. Só que ainda assim, o Hiraku sabia que, independente de qualquer coisa, os dois amavam o seu filho. Então ele parou de pensar dessa forma. Será que se alguém soubesse o seu verdadeiro nome, ele só poderia ser obediente a essa pessoa até a morte, por exemplo? Não, seria algo melhor se o nome fosse mais fácil de se pronunciar para qualquer um, né? No entanto, o que pretendia não era algo que estava funcionando, ele não estava conseguindo bolar um nome também. Melhor dizendo, ele não conseguiu satisfazer a Anne com o nome. Então, quando ele contou a ela sobre essa nova proposta, ela apenas disse, eu entendo, de maneira mais solitária. O Hiraku então tinha que encontrar outra maneira de resolver esse problema, e aí ele estava mais preocupado, né? Ele consultou o Rei Demônio que estava no seu lado naquele momento. Isso pode ter sido até um erro. Dors e Ancestral participaram da criação de muitos nomes, desde o significado dos nomes de alguns grandes homens do passado para eles também. De certa forma, esses 3 eram os mais entusiasmados do que a Anne, né, que tava lá meio que na dela, né. Até dá pra entender Dors e Ancestral, mas ele não tava entendendo por que o Rei Demônio tava tão ansioso assim. Eventualmente, os 3 reduzem um nome cada um, né, escolheram. Para escolher um desses nomes, eles usaram um sorteio na frente dos aldeões da Árvore Grande, justamente para não deixar ninguém reclamar, falar que é, né, farofada e tal, até que eles fizeram um sorteio na frente da estátua do Deus da Criação, e a Anne, verificando os 3 nomes antes de colocar na caixa e tal, viu que quando eles tiraram, o resultado era Torain. O Rei Demônio levantou as 2 mãos para o céu para expressar sua alegria. E assim, o próprio Hiraku falou que se a mãe permitir, os próximos filhos que ele tivesse, ele colocaria os nomes que Dors e o Ancestral escolheram, os que eles pensaram. Provavelmente ele sabia que teria mais filhos na frente, né, porque ele já tá dando aí a predisposição de colocar outros nomes. E depois disso, então, ele se desculpou com as outras mães,
porque ele tinha dedicado a maior parte do seu tempo com a Anne e a Touraine, justamente por causa desse incidente de escolher os nomes. Só que até aí, a gente comparando a Anne com as outras, eles estavam muito familiarizados com o nome que eles deram. As mães estavam super de boa por conta de serem os elfos. E quanto aos outros filhos que ele já tinha, quando nascia um menino, isso não era como se fosse uma ameaça à posição do Alfred, porque o Alfred ainda era o primogênito. Se fosse só o Hiraku, nem pensaria em tal coisa desnecessária, mas quando Ria e as outras estavam grávidas, elas não estavam pensando o mesmo, elas estavam pensando que isso seria uma afronta à criança que já era o mais velho. E não haveria problema nenhum se fosse uma menina também. Mas o que aconteceria se tivesse mais meninos se juntando à família? Por causa disso, eles deram sempre um passo à frente por precaução, né? Sempre conversaram com relação a essa parada e disseram que não importa se os seus filhos seriam homens ou mulheres. Os elfos superiores os criariam em Big Tree Village, lá na vila deles. Os filhos da Ryze e da Rafa também seriam criados por eles como os auxiliares do filho de Ria. Não havia necessidade de decidir o que eles fariam no futuro assim que nascessem, só que as três insistiram em fazer isso, né? Só que o Hiraku não queria que os seus filhos fossem criados apenas pelas suas mães. Ele também queria se tornar um bom pai, como parte de qualquer um. Pra ser honesto, cara, um bom pai pra ele era aquele que tinha uma esposa só que a crença dele era algo inútil no atual relacionamento polígamo dele. Ele tinha várias mulheres, vários filhos. Esse era um daqueles momentos em que a crença era como se fosse um veneno para ele mesmo, comicamente falando, né? Então Hirius, Higuro, Hate seriam criados na residência dos elfos superiores. Ele até pediu às mães que criassem eles na mansão dele, só que elas se recusaram, dizendo que os filhos poderiam entender mal isso tudo. Hiraku, então, pregou a eles sobre a importância dos filhos serem criados com o pai, só que isso aí não adiantou de nada, foi inútil, elas criariam separados. Agora, o filho da Anne, Touraine, era um filho representante da empregada Oni, porque a Anne era uma empregada que já trabalhava para ele há muito tempo, então ele definitivamente seria criado dentro da mansão, perto do quarto do seu pai, porque antes mesmo de fazer essa sugestão, já estava decidido que ele seria criado no lugar onde a empregada Oni estivesse, e ela tá onde? Empregando lá, né, trabalhando de empregada dentro da casa dele, dentro da mansão dele. E logo naquela noite então, Hiraku teve um sonho muito estranho, um sonho sobre seus filhos lutando numa guerra. Eles pareciam estar desempenhando um papel mais ativo, só que na verdade isso era um pesadelo para os pais, né? Porque eles lutando numa guerra poderiam perder os filhos. Então ele decidiu anotar isso aí que aconteceu, justamente para impedir que isso se torne uma realidade. Além disso, ele precisava também expandir o campo para que eles não tivessem que sair muito para ganhar dinheiro e sempre trabalhando duro para que os seus filhos pudessem cuidar da fazenda mais fácil, né? Quando tivessem mais velhos. Pelo menos esse era o pensamento inicial dele, porque logo depois ele começou a pensar, tipo, cara, obrigar eles a serem agricultores não é algo bom. O mais certo é ele ouvir os desejos do próprio filho, né? Para no final das contas os filhos viverem muito bem em sua fazenda. Rapaz, essa é uma história que literalmente é o que dizem antigamente. Os caras não tinham internet, eu acho que ele não tinha nada, televisão, internet, simplesmente só renasceu pra morar numa fazenda e fazer filho pra caramba. Foi botando filho no mundo, cara. Bom, isso aí não tem nem como negar, né? Então, se vocês estiverem curtindo esses animes da temporada, esse anime da Fazenda, pode falar comigo, mano. Traz aí mais dúvidas, joga nos comentários, que a gente traz vídeos aqui respondendo as suas dúvidas. Completa isso aqui, com certeza. Se não tiver vídeo, vai ter resposta aí nos comentários. A gente pode, ó, trocar ideia sempre. Vocês jogam pra mim, me dão sugestão, eu assisto, eu trago conteúdo pra vocês. Isso aqui é que é bom, essa troca é maravilhosa. Então eu tô louco pra saber, né, quais animes que vocês estão gostando dessa temporada e quais que eu posso trazer aqui no canal pra gente comentar. Tamo junto sempre, família, vocês aqui comigo, cara, é uma coisa maravilhosa, sempre dando essa força, e eu espero poder continuar firme e forte. Então pra você que tá chegando agora, clica no botãozinho, aperta aqui do lado, ou então aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, e assim você fica por dentro de tudo. Vai que a sua pergunta se torna um vídeo, você não vai querer perder, né, vai querer ter sua pergunta respondida. Então vem com a gente, cara, vai ser da melhor forma possível. Tamo junto, aquele beijo, um forte abraço, e eu fico por aqui, hein. Até mais, valeu!